Você já parou para pensar como um país desacreditado virou, de repente, o centro do futebol mundial? Porque antes de 1958, o Brasil não era o gigante que você conhece hoje. Era um time talentoso, sim, mas também era visto como emocionalmente frágil. Um país que carregava nas costas o trauma de uma derrota impossível de esquecer. A final de 1950 ainda doía. Jogando em casa, diante de mais de 190 mil pessoas, o Brasil perdeu para o Uruguai. Aquilo não foi só uma derrota, foi um golpe na identidade nacional. E foi exatamente por isso que ninguém, absolutamente ninguém, apostava que aquele time jovem, indo jogar na Europa, conseguiria algo diferente. Mas aí, algo começou a mudar. Em 1958, na Suécia, o Brasil chegou com uma equipe diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Não era só talento, era ousadia. Era um futebol solto, criativo, quase artístico. E no meio daquele time estava um garoto de apenas 17 anos. Pelé. Ninguém sabia direito o que esperar dele. Jovem demais, inexperiente demais, um risco. Mas bastaram alguns minutos em campo para tudo mudar. Pelé não jogava como um iniciante. Ele jogava como alguém que já entendia o jogo em um nível que ninguém mais entendia. Controle, visão, improviso e, principalmente, coragem. Ao lado de nomes como Garrincha, Didi e Vavá, o Brasil começou a encantar o mundo. Não era só vencer, era como vencia. Era bonito, era leve, era diferente. Cada jogo parecia um espetáculo. E quando chegou a final, contra a própria seleção da Suécia, o mundo ainda tinha dúvidas. Será que o Brasil aguentaria a pressão? Será que aquele futebol ofensivo funcionaria no momento mais importante? A resposta veio rápida. Mesmo saindo atrás no placar, o Brasil não se abalou, não travou, não recuou. Atacou e virou o jogo com autoridade. O resultado final? 5-2. Uma goleada em uma final de Copa do Mundo. E ali, naquele momento, não nasceu apenas um campeão. Nasceu uma identidade. O Brasil deixou de ser o país do quase e se tornou o país do futebol. E aquele garoto de 17 anos virou rei. A conquista da Copa do Mundo FIFA de 1958 não foi só uma vitória esportiva. Foi uma resposta ao mundo. Uma prova de que talento, quando encontra coragem, pode mudar a história. E desde então, o futebol nunca mais foi o mesmo. E o mais impressionante é que aquilo não foi um acaso. Não foi sorte. Foi o início de algo muito maior. Porque depois de 1958, o mundo nunca mais olhou para o Brasil da mesma forma. Aquele time não apenas venceu, ele redefiniu o que era possível dentro de um campo de futebol. Enquanto outras seleções jogavam de forma rígida, previsível, o Brasil jogava com liberdade, com alegria, com improviso. Era como se cada jogador tivesse permissão para criar, para ousar, para fazer o inesperado. E isso confundia os adversários. Porque como você para algo que você não consegue prever? E foi exatamente isso que o Brasil se tornou. Imprevisível. Imparável. Aquela conquista abriu as portas para uma nova mentalidade. O medo deu lugar à confiança. A dúvida deu lugar à convicção. E o peso do passado ficou para trás. Mas talvez o maior impacto não tenha sido dentro de campo. Foi fora.
foi na forma como o brasileiro passou a se enxergar. Pela primeira vez, o país se viu como o melhor do mundo em alguma coisa. E isso mudou tudo. Mudou a forma de jogar, mudou a forma de sonhar e, principalmente, mudou a forma de acreditar. Porque se aquele time, desacreditado, cheio de jovens, jogando longe de casa, foi capaz de calar o mundo inteiro, então o que mais seria possível? E é por isso que 1958 não é só uma data, é um marco. É o momento exato em que o Brasil deixou de correr atrás da história e começou a escrevê-la. E tudo começou quando ninguém acreditava. Se você tivesse que explicar o futebol brasileiro em duas pessoas, seriam eles: Pelé e Garrincha. Mas o mais curioso é que eles eram completamente diferentes. Pelé era disciplina, foco, quase perfeito. Desde muito jovem, já carregava uma responsabilidade que poucos suportariam. Treinava mais, pensava o jogo, jogava como alguém que sabia que estava destinado a algo grande. Já Garrincha era o oposto. Era instinto puro, alegria, improviso. Ele não pensava o jogo, ele sentia. Driblava por prazer, desafiava por diversão, fazia o impossível parecer brincadeira. E quando esses dois mundos se encontraram, algo raro aconteceu. Eles não competiam, eles se completavam. Porque enquanto Pelé organizava, Garrincha bagunçava. Enquanto um era eficiência, o outro era imprevisibilidade. E juntos, eles eram imparáveis. Na Copa do Mundo FIFA de 1958, o mundo começou a perceber. Pelé ainda surgindo, Garrincha já encantando. Mas foi em 1962 que essa parceria mostrou sua força de verdade. O Brasil leve, irreverente, que encontra alegria mesmo nas dificuldades. Um virou rei, o outro virou lenda popular. E existe um detalhe que quase ninguém esquece. Enquanto estiveram juntos em campo pela seleção, o Brasil nunca perdeu. Nunca. Como se o futebol, naquele momento, tivesse encontrado seu equilíbrio perfeito. Mas fora de campo, a história tomou rumos diferentes. Pelé construiu um legado sólido, reconhecido no mundo inteiro. Garrincha teve uma vida mais difícil, marcada por excessos e desafios. E talvez isso torne tudo ainda mais humano, mais real. Porque não era só sobre ídolos. Era sobre pessoas, sobre escolhas, sobre caminhos. Mas quando a bola rolava, nada disso importava. Porque ali, por alguns minutos, eles não eram apenas jogadores. Eram arte em movimento. E juntos, criaram um dos capítulos mais mágicos da história do futebol. Um capítulo que até hoje o mundo tenta entender. Mas o brasileiro só sente.